E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que todos estejam bem. Graças a Deus, estou bem agora, né? Eu estive doente aí, mas graças a Deus me recuperei. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer uma revisão de onde a gente parou até o presente momento, certo? A gente vai começar a ver desde o início, para que vocês possam lembrar o que a gente deu em sala de aula até agora, ok? É, vou minimizar aqui para que vocês possam olhar somente para a tela, né, que é o que importa, tranquilo? Então, a gente vai começar. Só um minutinho. Ok. Pessoal, seguinte, a nossa aula é sobre a introdução à sintaxe, certo? Aí as perguntas eram, professor, o que é introdução à sintaxe? Certo? Pessoal, é quase tudo, ok? A introdução à sintaxe, ela vai ser bem ampla. A gente vai trabalhar com o quê? Deixa eu passar o slide aqui para que vocês possam ver. Ok? Só um minutinho. Ok, aqui. Certo? A gente vai trabalhar com o quê? A gente vai trabalhar com isso daí que a gente está vendo no slide. Ó. A gente vai trabalhar, primeiramente, os termos essenciais da oração. O que toda oração ela tem que ter? Ela tem que ter sujeito e ela tem que ter predicado. Mesmo aquelas orações que são chamadas sem sujeito, elas têm um sujeito, só que o nome do sujeito é oculto, é inexistente, ok? Então, é assim que funciona, certo? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aí, ó, os termos essenciais da oração. É o quê? Sujeito e predicado, ok? Nós vamos trabalhar em sequência, a gente vai trabalhar os complementos do verbo. Complementos do verbo, ok? Então, todas as vezes que a gente falou em complementos do verbo, a gente falou em quê? A gente falou em objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e agente da passiva. Lembra disso? A gente falou diversas vezes em sala de aula? Pois é. Então, todas as vezes que a questão pedir assim, às vezes a gente olha para a questão e não sabe o que a questão está pedindo, né? Ah, eu faço o quê? Eu olho para onde dentro da questão? Nada está sublinhado. Para onde é que eu vou? Pessoal, é só prestar atenção no enunciado da pergunta. Se a pergunta está pedindo complemento do verbo, certo? Não pode ser outra coisa senão o quê? Objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial ou agente da passiva, ok? E a gente vai ver cada um deles detalhadamente, beleza? Outra coisa, né? Complemento do nome. Quando a questão pede sobre o complemento do nome, eu vou ter que olhar para onde? O que eu vou ter que fazer? Quando pede sobre o complemento do nome, certo? Você não pode olhar para outras coisas que não seja o quê? Que não seja a questão do adjunto adverbial, aposto, predicativo, certo? E complemento nominal, ok? Complemento nominal. Às vezes a questão está pedindo lá para você a respeito de alguma coisa e o verbo está sublinhado, certo? Se o verbo está sublinhado e a questão está pedindo a respeito daquele verbo, você só vai olhar para essa parte em laranja aí, né? Aí às vezes a questão tem assim, item A, adjunto adnominal, item B, predicativo, item C, sujeito, item D, vocativo, item E, objeto direto, vai ser o quê? Objeto direto. Por quê? Porque está pedindo o complemento do verbo, ok? Então, prestar atenção no enunciado sempre é muito importante para que vocês possam identificar a questão, ok? As questões às vezes parecem ser difíceis, mas é só pela questão de falta de leitura. Elas são bem simples e elas são bem tranquilas de serem resolvidas, ok? Então vamos lá. O último que nós temos aí em verde é o vocativo. Lembra que o vocativo ele é um chamamento, né? Quando você chama determinada pessoa, certo? Coisa não, porque você não tem como chamar coisa, né? Mas você chama pessoas, certo? Esse ato de chamar, ele é chamado de quê? De vocativo. E a gente tem algumas classificações para o vocativo, não é isso? Exato. Mas a gente vai trabalhar primeiramente em partes, ok? Lembrando que esse assunto aí, esse gráfico que eu botei para vocês, esse mapa visual aí, sobre esse conteúdo da sintaxe, ele é o conteúdo do ano todo, certo? Então você não precisa saber dele todo agora. Por quê? Porque isso daí é o conteúdo de tudo que a gente vai ver esse ano, ok?
Então a gente vai ver ele por partes, beleza? Vamos começar. Vou voltar aqui o slide para poder dar a lida para vocês na teoria. Ó, sintaxe é a parte da gramática que se ocupa das relações entre palavras na oração e das orações no período, ok? Então ele vai fazer essa ligação, né, entre frase, orações e períodos, ok? Vamos passar para diante, ó. Frase, oração e período. Frase é todo enunciado de sentido completo capaz de estabelecer comunicação, ok? E lembra que a gente tem duas formas, aliás, a gente tem duas classificações para a frase. A primeira é nominal e a segunda é verbal. Como o próprio nome diz, que não é nada de novidade para vocês isso, se ela é nominal, se a frase é nominal, ela vai estar se referindo ao quem? Ela vai estar se referindo ao nome, ok? Se ela é verbal, ela vai estar se referindo a quem? Ao verbo, ok? Então vamos lá, ó. Frase nominal. Que dia magnífico, desculpa. Que dia magnífico. Aí se você olhar para essa frase, você vai olhar assim, ó, que dia magnífico. Cadê o verbo? Tem verbo? Não, não tem verbo. Logo, essa frase vai ser o quê? Vai ser uma frase nominal. Beleza? Olha a frase de baixo, ó. Ajeitou o vestido no corpo. Desculpa, ajeitou o vestido no corpo, certo? Ajeitou não é o verbo ajeitar, não é assim? Nós não temos um verbo aí. Se a gente tem um verbo, logo essa frase vai ser uma frase o quê? Vai ser uma frase verbal, beleza? A gente está indo bem devagarzinho para a gente poder entrar dentro da sintaxe propriamente dita, para que vocês não tenham dificuldade, beleza? Vamos para o próximo slide. A frase construída com verbo ou locução verbal é a frase verbal ou oração, beleza? Quando a gente tiver uma locução verbal, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma oração, beleza? Quando não apresenta verbo, é chamada de quê? De frase nominal. Isso é simples de a gente entender, né? A gente já viu isso diversas vezes. Observe que as frases podem ser formadas por uma única palavra. Lembrando que essas frases que são formadas por uma única palavra, elas são obrigatoriamente, elas têm por obrigação de vir com o ponto de exclamação, ok? Exemplo aí, ó, silêncio, ok? Alguém está pedindo silêncio. Vamos para o próximo. Oração, pessoal. Oração é um enunciado organizado em torno de um verbo. Sempre que a gente tiver uma oração, certo? Todo o enunciado ele vai ter que ser organizado em favor ou em prol desse verbo, ok? Ok, certo? Pode ou não ter sentido, não interessa se não tem sentido. Às vezes a gente pega aqueles poemas de Drummond, às vezes a gente pega aqueles textos de algum escritor mais famoso e a gente não vê muito sentido, porque ali é uma oração que é construída em torno do verbo, mas muitas vezes ela não tem sentido mesmo, beleza? Então, pode ou não ter sentido, ok? Vamos lá, o exemplo aí, ó. A colheita dará lucro este ano, certo? A colheita dará lucro, a colheita dará lucro este ano, beleza? Então a gente tem aí o verbo dará, tá em azul aí para você, ó, ok? Então toda a oração ela vai ser construída em torno do verbo. A colheita, quem é que vai dar? A colheita. O lucro vai ser da onde? Vai ser da colheita que vai dar o ano todo, ok? Vamos lá. Período, pessoal. Período. Período é o enunciado constituído de uma ou mais oração. Então vamos lá, que a gente vai chamar depois de período simples e período composto, né? Período simples que a gente tem uma oração só, período composto que a gente tem mais de uma oração, mais de duas orações, ok? Então vamos lá. Ó. O período é um enunciado construído de uma ou mais orações. O período formado por uma única oração é chamado de absoluta. É o período simples, ok? Uma outra nomenclatura para o período simples é chamado de oração absoluta, ok? Então, se por acaso cair numa questão de vocês, ou vocês virem aí numa prova, ou mesmo no livro, classifique as orações absolutas.
As orações absolutas são o quê? Orações que têm um único período, beleza? Um único período. Exemplo aí, ó, a colheita dará lucro este ano. Novamente, é o mesmo exemplo que a gente viu anterior. A colheita dará lucro este ano. Dará aí é o verbo e todas as outras palavras aí que estão dentro da oração vão ser o quê? Construídas em torno desse verbo. Beleza? Vamos lá. Ó. Período formado por mais de uma oração é chamado de período composto, ok? Período composto, mais de uma oração. Então a gente tem aí, ó, o exemplo. Parece que a colheita dará lucro este ano. A gente vai ter dois verbos. Quais são os verbos? Parece e dará, ok? Então toda a oração vai ser construída em torno desses dois verbos. Vamos passar para diante. Bora lá. Uma observação, pessoal. A gente também falou isso em sala de aula. Ó. Nem toda frase, certo? Nem toda frase é uma oração. Aí eu fiz uma pergunta, se eu não me engano, eu fiz uma pergunta para todo mundo. Por que que nem toda frase é uma oração? Simples, pessoal. Porque toda oração ela tem que ter o quê? Verbo. Beleza? Então, a frase... Existem frases, como a gente viu anteriormente, que ela não tem o quê? Ela não tem verbo. Beleza? Então, nem toda frase é uma oração, pois a frase deve possuir sentido e, em alguns casos, não possui verbo. Já a oração sempre possui verbo e não necessariamente pode possuir o quê? Sentido. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, ó. Passar para diante. Vamos ver aí a observação. Ó. Observe a tirinha e tente indicar quem é o sujeito de cada oração período, né? Você parece gordo, disse o rapazinho aí pro Garfield, né? Ó, você parece gordo. Aí ele diz, eu pareço gordo? A gente consegue identificar quem é o sujeito aí? Ó, você parece gordo. Aí ele responde, aliás, ele pergunta, eu pareço gordo? Vamos lá. Olha só, as palavras eu e você são sujeitos da oração períodos, certo? Pois indica o quê? Termos com quem o verbo concorda, ok? Então, esses termos, eles concordam com quem? Com o verbo. Então, são eu e você, beleza? Vamos lá, ó. Algumas classificações do sujeito aí, ó. Nós temos o quê? A questão da classificação do sujeito. Sujeito simples, um período não. Sujeito simples, um único núcleo, certo? Um único núcleo. Termo que não pode ser retirado da oração. Lembrando que o sujeito, ele nunca vai precisar ser tirado da oração. Ele não pode ser tirado da oração. Se você tirar ele da oração, você vai deixar a oração sem sentido. A gente vai ver um exemplo aí embaixo. Ó. O carro de meu filho estragou. Se a gente tirar essa partezinha azul, olha só como fica estranho. Ó. O de meu filho estragou. Não fica estranho? O de meu filho estragou? Pois é. Então você não pode retirar o quê? O sujeito da oração, ok? Outra coisa que a gente, às vezes, nas redações a gente comete alguns erros é separar o sujeito do seu predicado. Com a vírgula, a gente coloca a vírgula. Olha só como fica estranho também, ó. O carro de meu filho estragou, certo? Você não pode colocar o carro, vírgula, de meu filho estragou porque fica sem sentido, ok? Você acaba tirando o sentido da oração. Então, cuidado com esses termozinhos aí, que o sujeito ele tem que vir ligado diretamente ao seu predicado, beleza? Vamos lá. Ó. Composta, dois ou mais núcleos, ok? Tem que ter dois núcleos, ou seja, dois sujeitos. Exemplo, o carro de meu filho e a moto de meu sobrinho bateram, ok? Quais são os sujeitos? O carro e a moto, beleza? Beleza? Ah, professor, não é filho e sobrinho não, que são os sujeitos? Tá aí, ó, filho e sobrinho, não são eles não que podem ser o sujeito? Não, pessoal, porque ó, quem foi que bateu? Foi o filho que bateu? Não, quem bateu foi o carro, certo? Quem bateu foi a moto, não foram os filhos, nem o sobrinho, ok? Sujeito oculto. Pessoal, sujeito oculto é aquele que a gente consegue perceber pela terminação do verbo. Para quem viu os verbos aí na descendência número pessoal dos verbos no ano passado, no 7º ano,
vai lembrar tranquilo, vai matar de primeira aqui, ó. Quando não vem expresso na oração, mas pode ser facilmente identificado. Exemplo aí, ó. Gostei muito daquele vestido, ok? O verbo gostei, ó. Quem foi que gostou? Eu gostei. Ó, a terminação ei aí. Ei, dentro da terminação, só pode ser eu. Então, eu gostei. Beleza? Vamos para frente, ó. Sujeito indeterminado, pessoal. O sujeito indeterminado é quando a informação contida no período refere-se a um sujeito que não pode ser o quê? Ele não pode ser identificado, certo? Ou ele não pode ser, ou ele não quer ser identificado, beleza? Exemplo aí, ó. Viram a atriz com outro homem, certo? Viram a atriz com outro homem ontem, beleza? Quem foi que viu? Alguém viu, eles viram, certo? Eles viram. Eles viram a atriz com outro homem ontem. Mas eu consigo identificar quem são essas pessoas? Eles? Não consigo identificar, né? Porque são eles, eu não tenho como perceber. Então ele vai ser o quê? Um sujeito indeterminado, ok? Outro exemplo aí, ó. Precisa-se de atores para a peça. Quem é que precisa? Alguém precisa de atores para a peça, né? Eles precisam de atores para a peça. Então, como eu também não tenho como identificar, beleza? Então, fica sendo aí um sujeito que? Sujeito indeterminado. A famosa oração sem sujeito. Pessoal, a oração sem sujeito, ela vai indicar o quê? Ela vai indicar a questão do verbo haver, ok? Do verbo haver. Se liga aí, ó. Quando a informação vinculada pelo predicativo não se refere a sujeito algum, ok? Exemplo, ó. Havia alunos na sala de aula. O verbo havia aí é o sentido de existir. Existia alunos na sala de aula, certo? Então, é uma oração que? Oração sem sujeito, beleza? Ah, professor, não é alunos não eram os alunos? Dá a entender que sim, mas no caso, quando a gente tem um verbo haver, a gente tem uma particularidade do quê? A gente tem a particularidade da oração sem sujeito, por conta do verbo haver, beleza? Nós temos aí, ó, o verbo ser, aí, ó, são indicados de tempo. 3 horas da tarde, ok? Ó, são 3 horas da tarde. Indicação de tempo, ok? Então, quando eu também tiver a indicação de tempo, eu não vou ter o quê? Eu não vou ter sujeito, porque está indicando tempo. Fenômeno da natureza. O fenômeno da natureza é clássico. Foi fenômeno da natureza, eu não vou ter o quê? Eu não vou ter sujeito. Aí, ó, choveu ontem, ok? Quem foi que choveu ontem? Ah, professor, foi a chuva. Foi, claro que foi a chuva, né? Mas quem é o sujeito? Não existe sujeito, beleza? Porque se trata de um fenômeno da natureza. Pessoal, seguinte, para os vídeos não ficarem tão longos e não ficar muito cansativo para vocês, porque vocês têm outros vídeos a assistirem, ok? Então a gente começa encerrando aqui. Vai ser pequenos vídeos, vai ser vídeos curtos, ok? Eles não serão vídeos longos. Então eu vou estar encerrando esse vídeo para que ele não fique longo demais. Outra coisa, os exercícios, eu só vou passar exercício para vocês nesse conteúdo quando eu der pelo menos 50% a 60% do conteúdo, para que não fique tão difícil, beleza? Porque você precisa de alguns elementos para você resolver algumas questões. Não adianta eu lançar um exercício agora para vocês, ao qual eu não expliquei ainda ou eu não relembrei com vocês o conteúdo que vai precisar para você conseguir fazer essa questão, beleza? Então, pessoal, abraço aí para vocês, certo? Fiquem bem, né? E se Deus quiser, a gente vai estar aí o mais rápido possível junto, beleza? Valeu, pessoal. Bom dia aí para vocês.